Graça e paz mais uma vez. Avivamento e avivalistas. Homens, mulheres que marcaram a história, que influenciaram outros através do seu relacionamento pessoal e profundo com o Senhor. Grupos, comunidades, como os Quakers, por exemplo. O inconformismo com a estrutura eclesial que mortifica a vida no espírito, amordaça profetas, começou a ferver no coração de um homem chamado George Fox. A sua influência foi tão extraordinária que as águas que fluíam do seu coração se tornaram um rio caudaloso que transpôs o seu tempo. A sua determinação em voltar-se ao padrão original da igreja de Atos o levou a pregar um estilo de vida avesso ao que a igreja levava no seu tempo. Ele proclamou uma vida simples, voltada à pureza, à comunidade, à vida despojada e à vida de oração e jejum. Neste sentido, um grande avivamento desaguou neste período da história tão seco da presença de Deus. O inconformismo de Fox o levou a criar em 1652 o chamado movimento Quaker. Esse movimento ficou conhecido como a Sociedade dos Amigos, que reagiu contra o que considerava abusos da igreja anglicana, colocando-se como sob a inspiração direta do Espírito Santo. Por essa razão, ele foi muitas vezes perseguido e preso. Fox acreditava que cada pessoa pode ter acesso contínuo à presença direta de Deus. A rejeição do sistema da liturgia ossificada do anglicanismo levou os Quakers a se reunirem nas casas. A impossibilidade de realizarem suas reuniões em templos os levou à organização do movimento em pequenos grupos. A perseguição ao grupo fez das casas um lugar estratégico de oração, culto, planejamento e evangelização. Por isso, os Quakers cresceram muito rapidamente. O maior testemunho da autenticidade de sua fé é a perseguição, como previsto por Cristo para seus verdadeiros seguidores. Fox foi preso e levado aos tribunais mais de 60 vezes, condenado a passar mais de 6 anos em prisões das piores que você possa imaginar. Na época, 13 mil irmãos Quakers foram presos, suas propriedades confiscadas. As casas são centros estratégicos do cristianismo. Em toda a história, a igreja cresceu mais a partir das reuniões nos lares. Os pequenos grupos, também denominados de grupos familiares ou células, desempenharam um papel fundamental no avanço do cristianismo. Houve um rápido crescimento da igreja nos lares, com Philip Jacob Spener no início do pietismo, George Whitefield, John Wesley, William Booth, nos movimentos missionários do século XIX e XX, na Igreja da Coreia, América Latina, África, especialmente no Congo, Oriente Médio, na Índia e na China. Jesus usou amplamente as casas para propagar a palavra. Ele fez reuniões na casa da sogra de Pedro, operou milagres na sua casa em Cafarnaum, ressuscitou a filha de Jairo em casa, pregou, ensinou, curou, evangelizou, nutriu o relacionamento, conforme Lucas 19 diz, nas casas. Lucas 10, de 1 a 9 declara: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E assim, se houver ali algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O avivamento avançou pelas casas. A igreja de Atos experimentou um grande avivamento nas casas. Atos 2, 41 a 47 declara: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Um grande avivamento emergiu dentro dos pequenos grupos entre os quakers, alcançando centenas de milhares de pessoas. Mesmo em meio à intensa perseguição, muitas sociedades de amigos se espalharam pela Inglaterra, enquanto o destemido George Fox pregava. Nos lares em que realizavam suas reuniões, os aristocratas e as pessoas comuns adoravam juntos. Não existia clero específico algum, e tanto homens quanto mulheres podiam falar conforme se sentissem liderados pelo Espírito. Em 1644 nasceu William Penn, que em 1667 se tornou quaker, tornando-se o mais conhecido deles em todos os tempos. Ele recebeu terras do rei Carlos II na América do Norte, e nesse solo fértil disseminou a sua crença. A política tolerante de Penn atraiu imigrantes de todas as partes, e em 1700 havia quakers reunidos em todas as colônias da Nova Inglaterra. Na morte de George Fox, 10% da população da Inglaterra eram quakers, cerca de 650.000 pessoas. Quakers foram espalhados pelo mundo inteiro. Estima-se que hoje hajam 360.000 quakers no mundo, sendo o Quênia, na África, o local que possui a maior comunidade quaker. Essa comunidade cresceu, inconformada com a estrutura eclesial, que mortifica a vida, amordaça os profetas. Ferveu no coração de um homem, precisa ferver no nosso coração. Avivamento, que não apenas acontece nas nossas casas, mas a partir delas. Avivamento, que não é responsabilidade de uma estrutura eclesial, mas de homens e mulheres movidos pelo Espírito, a partir de suas casas, suas famílias cheias do Espírito Santo, homens e mulheres movidos pelo poder do Espírito, e uma igreja que cresce em um movimento a partir de casas. Ore, nós estamos orando por grupos familiares, grupos de comunhão, pequenos grupos, célula, seja como você queira denominar. Estamos orando por um tempo de avivamento, em que o Evangelho se espalhe por todos os lugares, invadindo nossas casas, e que a paz que Jesus liberou, decretou,
chegue até cada casa e cada família, em nome de Jesus.